Vocês estão acostumados nesse canal a ouvir a minha opinião sobre textos bíblicos, questões religiosas, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente. E nesse vídeo eu vou falar sobre questões relacionadas à opinião em geral, sobre ideologias. Não existe nada mais desinteressante, na minha opinião, do que uma pessoa que eu consiga prever todas as opiniões dela sobre todos os assuntos polêmicos baseado em uma só opinião. Por exemplo, dependendo do que a pessoa fala sobre feminismo, eu consigo saber a opinião dela sobre o Estado de Israel, que não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Dependendo da opinião dela sobre o Estado de Israel, eu consigo saber a opinião dela sobre as leis trabalhistas, que não tem absolutamente nada a ver com o assunto. E dependendo da opinião dela sobre leis trabalhistas, eu sei qual é a opinião dela sobre portes de arma, que não tem absolutamente nada a ver com esse assunto. E aí eu vou saber a opinião dela sobre aborto, sobre cotas, sobre casamento ou gay, sobre todos os assuntos da vida. Porque as pessoas tendem, e é claro, é uma generalização, não é todo mundo que é assim, as pessoas tendem a vestir uma roupa, um uniforme ideológico, comprar um pacote ideológico, comprar um pacote fechado, embalado a vácuo, e que não pode ser personalizado, de ideias e opiniões sobre todos os assuntos polêmicos que existem na atualidade. Quer dizer, se você é de esquerda ou se você é de direita, se você se diz conservador, se você se diz libertário, se você se diz progressista, se você se diz cristão e às vezes até se você se diz cético ou ateu, você vai ter várias opiniões que não estão necessariamente ligadas com relacionadas com os fundamentos dessa ideologia, mas que você acaba carregando nas costas obrigatoriamente. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre nenhuma dessas questões que eu estou citando aqui, eu estou só falando sobre um outro ponto. Como é ruim a pessoa comprar um pacote fechado e ser obrigado a defender todas essas posições. A pessoa se sente obrigada. Às vezes ela não tem argumentos, ela não teria uma opinião pessoal fechada sobre o assunto, só que ela acaba defendendo esses pontos porque faz parte do pacote ideológico que ela defende por algum motivo. O que é mais curioso é o seguinte: normalmente essas ideologias que a gente abraça, elas não estão relacionadas com argumentos, mas estão relacionadas com alguma questão pessoal, alguma questão normalmente emotiva. Por motivos emocionais, normalmente as pessoas escolhem as suas ideologias. E eu não estou nem criticando isso, porque isso é absolutamente inevitável. Isso é absolutamente inevitável. Assim funciona a mente do ser humano. O que eu questiono é, depois que você se identifica com uma ideia, se identifica com uma ideologia, você se sentir na obrigação de defender todas as opiniões dessa ideologia em todos os pontos. E essas opiniões, inclusive, muitas vezes são contraditórias. Por exemplo, se você for pensar do ponto de vista do princípio das liberdades individuais, se você é a favor da união civil homossexual, do ponto de vista do princípio das liberdades individuais, você deveria ser a favor também da liberação do porte de arma. E se você é a favor da liberação do porte de arma, você deveria ser a favor da descriminalização das drogas. Do ponto de vista estritamente, claro, das liberdades individuais. O ponto é, um princípio só, não dá conta de responder a todas essas questões polêmicas que existem. Você ser a favor de liberdades individuais não dá conta, por exemplo, ou contra, né? Você ser a favor de liberdades coletivas e não individuais, não dá conta de você ter uma opinião que faça sentido para todos os assuntos polêmicos que existem. Inclusive aborto, inclusive a sua opinião sobre o islamismo, a sua opinião sobre privatização e assim por diante. O que acontece é, assuntos complexos precisam ser entendidos à parte. Você tem que entender um assunto complexo e ter uma resposta complexa para esse assunto complexo, né? Tem uma frase famosa que diz que para cada problema complexo existe uma solução fácil e errada. Quer dizer, você não consegue resolver de maneira simplificada assuntos difíceis. Pegar só um ponto aqui, por exemplo, e eu não vou dar minha opinião pessoal sobre o assunto. Eu só vou aqui desdobrar para a gente ver como é complexo o assunto. Você é a favor ou contra a descriminalização das drogas?
Isso porque eu já estou sendo mais específico, né? Porque a pergunta normalmente é: você é a favor ou contra as drogas? Né? E as pessoas confundem ser a favor e contra as drogas com ser a favor e contra a descriminalização das drogas. E você diz: eu sou contra a descriminalização das drogas. Isso significa o quê? Que você é a favor da liberação de todas as drogas serem vendidas por qualquer um, de qualquer jeito. Você é a favor, por exemplo, de um traficante poder entrar dentro de uma escola e vender crack para os alunos? Eu imagino que não, né? Eu tenho quase certeza que não, mesmo que você seja a favor da descriminalização das drogas. Quer dizer, você ser a favor da descriminalização das drogas não significa que você é contra qualquer regulação sobre o assunto. Você admite, por exemplo, que existem complexidades e nuances dentro do assunto. Ou o contrário, eu sou contra a descriminalização das drogas. Isso significa que você é contra a venda de café? Porque cafeína é uma droga. Porque álcool é uma droga, tabaco é uma droga. Então você só é a favor da descriminalização das drogas, ou contra a descriminalização das drogas que já são proibidas. Então você tem que admitir que o assunto é um pouco mais complexo do que parece. As coisas são um pouco mais difíceis do que só marcar um sim ou não depois da pergunta: você é a favor ou você é contra? Né? As coisas são mais difíceis do que parecem. Você não pode, por exemplo, defender a descriminalização do aborto só porque você é de esquerda. Isso é uma irresponsabilidade. Você não pode ser contra a descriminalização do aborto só porque você é de direita. Isso é tratar o assunto de forma leviana. Você não pode, por exemplo, ser contra o feminismo só porque você é conservador. Quer dizer que você acha que a sua filha não tem direito a votar? Claro que tem. E essa é uma pauta do feminismo histórica, talvez a mais histórica das pautas do feminismo. Você tem que colocar todas essas questões em perspectiva. Elas são mais complexas do que normalmente elas são apresentadas. O fato de você ser contra uma coisa não significa que você é contra todos os aspectos daquela coisa e não tem ali ramificações e questões mais complexas que você tenha que desdobrar e destrinchar. Bom, por fim, a ideia é o seguinte, né? Esse é um canal religioso. Isso acontece muito na religião. O sujeito, por ser cristão, o fato dele ser cristão já faz com que ele assuma diversas respostas prontas sobre todos os assuntos complexos da vida. E não é assim. A grande maioria desses assuntos polêmicos de hoje em dia não tem na Bíblia. A Bíblia não fala sobre esses assuntos, né? E aí você vai ter que estudar um pouco mais para você encontrar princípios bíblicos que talvez fundamentem algum argumento, alguma opinião sobre algum desses assuntos. E mesmo assim você vai ter que admitir que muitas vezes esses princípios podem ser questionáveis, outras pessoas podem pensar de maneira diferente, e isso vai ser legítimo, porque o assunto não é abordado abertamente. Na verdade, grande parte dessas questões elas não são religiosas, elas não têm a ver com religião. E elas não têm a ver nem sequer com um posicionamento político. Questões que vão muito além disso. Por exemplo, a questão do aborto. Aborto não é uma questão religiosa, não é uma questão política, não é uma questão de saúde pública. Aborto é uma questão, no final das contas, é uma questão filosófica. O que é um ser humano? O que faz um feto ser um ser humano ou não ser um ser humano? Porque todos os outros desdobramentos da questão do aborto vai depender da resposta dessa pergunta. Se o feto é um ser humano, é uma criança, então a mulher não deveria ter direito a abortar, não é uma questão de saúde pública, não é uma questão da pessoa ter direito sobre o próprio corpo. E o contrário também, se um feto não é um ser humano, então não adianta você falar que você é a favor da vida e assim por diante. As questões são muito mais difíceis, muito mais complexas, muito menos relacionadas a pacotes ideológicos do que a gente costuma defender. Aos poucos eu vou falar sobre questões polêmicas nesse canal. Eu tenho certeza absoluta que eu vou me arrepender disso, porque, como eu disse, a grande maioria das opiniões que as pessoas têm sobre esses assuntos, elas não são relacionadas a argumentos, mas são questões emocionais. Tanto que as pessoas se xingam por causa disso. Você não xingaria uma pessoa porque ela tem um argumento errado. Você xinga uma pessoa porque ela te ofende emocionalmente, você se sente abalado com o que ela falou. E eu sei que não é absoluto isso, eu tento ser o máximo possível racional em relação a essas coisas. Eu não sou apegado a nenhuma das minhas opiniões.
Se você conseguir me convencer de que eu estou errado dessas opiniões, eu tento, pelo menos, abrir mão delas, mudar de opinião. Não seja essa pessoa que acha que porque você é a favor da Palestina, você tem que ser a favor de conservar as leis trabalhistas, e não seja a pessoa que acha que você é a favor da liberação do porte de arma, você tem que ser contra cotas. Pense nos assuntos com a complexidade que eles têm, porque os pacotões de ideias fazem todos nós sermos necessariamente pessoas contraditórias, e isso é ruim.